Monopoly Cheaters Edition. Como jogar? O objetivo do jogo é trapacear para ganhar vantagem, e tentar pegar outros jogadores trapaceando enquanto você tenta coletar mais propriedades e dinheiro. O jogo termina quando todas as propriedades forem compradas e cada jogador tiver voltado ao Go. Então o jogador com mais dinheiro ganha. Existem maneiras específicas de como e quando se pode trapacear. Qualquer outra forma de trapaça não é permitida. Monte o tabuleiro e dê a cada jogador $1.500 divididos em duas notas de 500, 4 de 100, uma de 50, uma de 20 e 3 de 10. Os jogadores devem manter seu dinheiro espalhado à sua frente, e não em uma única pilha. O resto do dinheiro vai para o banco. Coloque os hotéis na bandeja do banco. Coloque um hotel na propriedade azul próxima à prisão. Esse hotel é gratuito para quem comprar essa propriedade. Embaralhe as cartas de sorte e caixa de comunidade e coloque as viradas para baixo em seus lugares no tabuleiro. Embaralhe as cartas de trapaça e coloque-as na bandeja do banco. Pegue 5 cartas de trapaça e coloque as viradas para cima no centro do tabuleiro. Coloque as cartas de propriedade próximas de seus espaços de tabuleiro correspondentes. Cada jogador pega uma peça e o coloca em Go. Coloque os dados e as algemas perto do tabuleiro. Cada jogador rola os dados e o jogador com o maior total vai primeiro, depois o jogo prossegue no sentido horário. Dê ao primeiro jogador a bandeja do banco e os dados. Na sua vez, verifique as cartas de trapaça viradas para cima para que você possa planejar como e quando você pode se safar com uma das trapaças indicadas. Jogue os 2 dados e mova seu peão exatamente tantos espaços no sentido horário ao redor do tabuleiro. Se você rolar valores duplos, então você pode jogar outro turno, a menos que você role duplos 3 vezes seguidas. Nesse caso, você vai para a prisão e não completa seu terceiro turno. Quando seu turno terminar, passe os dados e a bandeja do banco para o próximo jogador. Assim que o próximo jogador rolar os dados, seu turno está oficialmente encerrado. Se você parar em uma propriedade sem dono, pague ao banco o valor listado no tabuleiro, então pegue a carta de propriedade e coloque-a na sua frente. Se você não tem dinheiro suficiente ou não quer comprar a propriedade, então a propriedade vai a leilão para o maior lance. O leilão começa no valor de $10 e pode aumentar em incrementos a partir de $10. Quem ganhar o leilão fica com a propriedade e paga ao banco. Se nenhum jogador dar um lance, a propriedade permanece com o banco e ninguém a recebe. Se você possui todas as propriedades de uma mesma cor, então você possui um monopólio. O aluguel agora é aumentado para essas propriedades e você pode construir hotéis. Quando você pousar em uma propriedade que outra pessoa possui, o proprietário deve pedir aluguel. Se o fizer, você deve pagar o preço do aluguel adequado, conforme indicado na carta, com base nas condições da propriedade. Se o proprietário não pedir aluguel antes que o próximo jogador role os dados, você não precisa pagar. Algumas cartas referem-se ao valor de face de uma propriedade. O valor de face é o preço listado no espaço do tabuleiro, a menos que tenha um hotel, então o valor de face é o preço do aluguel dessa propriedade com um hotel. Quando você pousar ou passar pelo Go, receba $200 do banco. Quando você cair na sorte ou na caixa de comunidade, pegue a carta do topo da pilha respectiva e se ela disser para fazer algo imediatamente, você a lê em voz alta e segue as instruções. Caso contrário, você pode segurar a carta até que esteja pronto para usá-la mais tarde. Você só pode ter uma carta de sorte e uma carta de caixa de comunidade por vez. Se você comprar uma nova, precisará jogar ou descartar uma delas para o fundo da pilha. Ferrovias não estão à venda. Se você parar em uma ferrovia, então você se move para o próximo espaço da ferrovia e termina seu turno. Se você parar no estacionamento gratuito, você compra uma carta de sorte ou caixa de comunidade. Se você parar em vá para a prisão, você move sua peça imediatamente para a prisão. Você não passa pelo Go, nem coleta os $200. Coloque a algema e encaixe a base dela na parte do tabuleiro mais próxima do seu lugar. Sua vez acaba, mas você ainda pode cobrar aluguel, fazer lances em leilões, comprar hotéis e negociar propriedades. Enquanto estiver na prisão, você também pode pegar trapaceiros e trapacear, mas não pode jogar cartas de sorte ou caixa de comunidade, exceto aquelas que o tiram da prisão. Se alguém for para a prisão, quando você já está na prisão, você será liberado para o espaço de visitante e o outro jogador recebe a algema. Só pode haver um jogador na prisão de cada vez. Para sair da cadeia, você pode pagar $50 no início do seu turno, depois rolar os dados e se mover normalmente. Ou, em vez de pagar, você pode usar um cartão de sair da prisão, ou pode rolar duplos.
Se o fizer, mova sua peça por esse número de espaços e encerre seu turno. Se você falhar em rolar duplos em seu terceiro turno na cadeia, então você deve pagar os $50 e se mover com base em sua última rolagem. A última opção para sair da prisão é trapaceando. Então, como trapacear? Cada cartão de trapaça tem um título e uma ação. Ao longo do jogo, os jogadores podem trapacear fazendo as trapaças viradas para cima no tabuleiro. Você tem permissão para usar distrações, blefar e fazer truques de mão. Você pode trapacear no seu turno ou no turno de outro jogador. Quando estiver pronto para trapacear, faça secretamente o que está listado em um cartão de trapaça. Então você deve esperar até que o próximo jogador role os dados. Se nenhum outro jogador te pegar antes disso, você se safou com a trapaça. Deixe todos sabendo que você conseguiu e como. Vire a carta de trapaça concluída e colete a recompensa listada na parte de trás, depois devolva a carta de trapaça ao fundo do baralho de trapaça e pegue uma nova para o tabuleiro. Quando você achar que alguém trapaceou, acuse o trapaceiro e como ele trapaceou antes que o próximo jogador role os dados. Se o jogador acusado for culpado, ele deve cumprir a penalidade listada na parte de trás da carta de trapaça. Mas se você acusar falsamente alguém de trapacear e ele provar que é inocente, você deve pagar a esse jogador $100. Se não puder provar a inocência de ninguém, os outros jogadores ouvem os argumentos dos dois lados e decidem quem vai receber a penalidade. Depois de concluir um conjunto colorido, você pode começar a comprar hotéis para esse conjunto. Não há casas nessa versão, você compra hotéis diretamente. Você não precisa esperar pela sua vez para poder comprar. Pague o custo do hotel listado na carta e coloque um hotel nesse espaço. Você só pode ter um hotel por propriedade e não pode vender hotéis para o banco ou outros jogadores. Se uma propriedade do banco tiver um hotel, você paga o preço normal e recebe o hotel gratuitamente. Se vários jogadores quiserem comprar o último hotel, o hotel será leiloado. Você pode comprar, vender ou trocar propriedades com outros jogadores a qualquer momento. As propriedades podem ser trocadas por dinheiro, outras propriedades ou cartas de sair da prisão. O valor dos itens trocados é decidido pelos jogadores que fazem o acordo. Se você ficar sem dinheiro e não puder pagar alguém, precisará vender propriedades ao banco pelo valor indicado ou a outro jogador por um preço combinado. Se você não conseguir juntar dinheiro suficiente para pagar uma dívida, você está falido e está fora do jogo. Dê ao jogador a quem você deve todos os pertences que lhe restam. Se você deve o dinheiro ao banco, todas as suas propriedades são leiloadas. O jogo termina quando todas as propriedades forem compradas. Em seguida, cada jogador continua ao redor do tabuleiro até chegar em Go. Em seguida, eles devem parar e coletar $200, mesmo que os dados os teriam levado mais longe. Então, um de cada vez, cada jogador recebe o aluguel do banco para cada uma de suas propriedades, certificando-se de obter o dobro de aluguel ou preços de hotel para as propriedades corretas. Então o jogador com mais dinheiro vence.